Minutos, voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira. Como agora há pouco, né? O Marco Arizo explicou direitinho pra gente aqui no CBN Campinas. A Unicamp decidiu que a partir da próxima terça-feira, quem frequenta a universidade não será mais obrigado a usar máscaras. Tem alguns detalhes, a orientação continua, né? Essa recomendação para o uso de máscaras para quem tem algum tipo de comorbidade, para quem tem uma idade um pouco mais avançada, e a obrigatoriedade permanece para toda a área da saúde. Mas para uma cidade que é a Unicamp, são aí 50, 60 mil pessoas que passam lá no campus aqui de Campinas, mas no camp, né, nos campi como um todo, a medida, então, a partir da próxima terça-feira, não será mais obrigatória. Lembrando que essa medida era seguida desde a retomada presencial. E vale lembrar também que a Unicamp foi uma das primeiras instituições no país a identificar a gravidade da crise sanitária causada pela Covid-19 e suspendeu praticamente todas as atividades, só a área da saúde permaneceu, né? Ainda em março de 2020. No CBN Campinas de hoje, esse panorama desta nova fase, com essa volta à normalidade nos campi, e a gente está em contato neste momento com o assessor docente do gabinete da Coordenadoria Geral da Unicamp, o professor associado da Faculdade de Ciências Médicas, Plínio Trabasso, a quem a gente agradece esse contato e poder aqui estar com a gente no CBN Campinas. Muito bom dia, doutor Plínio. Bom dia, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esclarecimentos para a população. Doutor Plínio, chegamos então a um momento em que se tem essa total segurança. Felizmente, a gente já trouxe aqui os números da Secretaria de Saúde de Campinas, essa queda na positividade de casos de Covid-19. E agora a gente pode falar que tem segurança para a gente abandonar essas situações não farmacológicas? Sim, nós temos. Essa decisão foi baseada em cima de dados epidemiológicos, né, tanto da vacinação, do percentual de cobertura vacinal dos servidores e dos alunos da universidade, que atinge aí mais de 98% de cobertura vacinal nessas pessoas, né? E também com os dados de positividade dos exames de Covid-19 e naquelas pessoas que são sintomáticas respiratórias, que têm buscado o atendimento no nosso centro de saúde aqui na comunidade, um percentual bastante baixo, abaixo de 1% dos exames coletados que tem dado positivo, né? Então, a associação desses dois fatores, né, a alta cobertura vacinal e a baixa positividade dos exames para a detecção da Covid, nos dá uma segurança no sentido de deixar de ser obrigatória a utilização das máscaras. Como você comentou, né? Assim, as pessoas que têm alguma comorbidade, aquelas pessoas acima de 60 anos, a gente recomenda a utilização das máscaras, mas elas não são mais obrigatórias, né? E nas unidades da área da saúde, né? Então, o Hospital de Clínicas, o CAISM, o próprio SECOM, o Hemocentro e o Gastrocentro, nessas unidades de saúde ainda permanece a obrigatoriedade do uso da máscara. Doutor Plínio Trabasso, 2 anos, praticamente 2 anos e meio de pandemia, Unicamp ainda com o reitor, né, Marcelo Nobel, foi aí a primeira instituição a suspender lá em março, se eu não me engano, foi 12, 13, foi ali no meio, né, de março de 2020, antes até do que o governo do estado fizesse a quarentena naquele momento que era chamado, né. Como é que foi todo esse período de acompanhamento de uma pandemia, de algo que era desconhecido, que a área da saúde teria que continuar a trabalhar sem saber o que viria? Realmente foi até uma medida que, de início, lá no começo de março, finalzinho da primeira quinzena de março de 2020, ainda nós sofremos até algumas críticas, né, por termos tomado essa medida, que ao final das contas acabou se revelando como bastante apropriada e importante do ponto de vista de contenção do avanço da pandemia
aqui, não só nos nossos campos, mas como em todo o país, né? E realmente, nós passamos aí momentos muito difíceis, no ano de 2020 principalmente, não tínhamos ainda vacinação, não tínhamos muito conhecimento sobre a doença, o conhecimento ele foi avançando ao longo do desenrolar da pandemia, né? Conhecimento científico em termos dos tratamentos que poderiam ser eficazes e aqueles que se demonstraram ser ineficazes, muita controvérsia em relação ao uso de um ou outro medicação, passamos bastante dificuldade, tivemos momentos, né, de um risco de desabastecimento de alguns produtos, como por exemplo sedativos e bloqueadores neuromusculares, né, isso aconteceu não só no Hospital de Clínicas da Unicamp, mas em todo o estado de São Paulo. Uma coisa que nós não tivemos aqui ainda bem que nós não tivemos isso, mas a gente sabe que houve também grandes problemas de abastecimento de oxigênio em alguns estados do nosso país, né? Então, o ano de 2020 foi um ano realmente avassalador, né? E todos nós aprendemos bastante com a evolução da pandemia, tanto do ponto de vista da eficácia das vacinas e da ineficácia da maioria dos tratamentos antivirais, né? O senhor lembrou um ponto que, diante de tanta coisa que aconteceu, e nesses 2 anos e meio, né, que a gente vem tratando esse assunto, lembro bem desse apelo que fazia aí todas as entidades médicas, mas a própria Unicamp, para conseguir ter esse medicamento para fazer a sedação em um momento para fazer a intubação, né, desses pacientes. Devia ser desesperador para obviamente para o paciente, mas para esse médico, para esse profissional de saúde, não ter a situação adequada e chegando mais gente. Naquela época, Flávio, eu era o coordenador de assistência do Hospital de Clínicas da Unicamp, né? Então, assim, a gente sofreu aí, vivenciou aí diariamente esse esforço de toda a equipe. Nós tivemos aí vários profissionais envolvidos, né? Além da própria enfermagem, nós tivemos farmacêuticos, médicos anestesistas, todos neurologistas também, todos envolvidos aí num programa de otimização do uso desses fármacos aí, né, dos sedativos e dos bloqueadores neuromusculares. Então fizemos uma força-tarefa no hospital, porque realmente houve uma dificuldade bastante grande da própria indústria farmacêutica em produzir esses fármacos, né? Pela falta de insumos, de matéria-prima mesmo que ocorreu no mercado mundial. Então, foi uma ação bastante positiva, conjunta de diversas categorias profissionais, e certamente com essa ação nós pudemos, né, não desassistir os nossos pacientes, porque é um momento bastante crítico mesmo, esse da intubação orotraqueal. O paciente corre um risco iminente de vida e ele precisa receber essa medicação para que a intubação ocorra da maneira mais satisfatória possível e com menores riscos para ele, né? Então foi um trabalho muito, muito árduo, né, de farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos anestesistas, né, e da equipe de enfermagem também para a melhoria da assistência aí nesse período bastante crítico, né? Nós, como eu disse, nós não tivemos aqui no nosso hospital questões relacionadas a desabastecimento de oxigênio, mas sabemos que em outros lugares houve esse risco, né, de desabastecimento, e não só risco, houve realmente desabastecimento, né, de oxigênio, também aí com bastante repercussão aí na saúde das pessoas, né? Pegando todo esse histórico, Dr. Plínio Trabasso, a gente conseguiu perceber que a Unicamp fez passos bem cautelosos para a retomada dos seus próprios serviços. Então ela voltava um pouco mais no administrativo, depois trazia o docente, até finalmente trazer de volta, né, esses estudantes, mesmo assim com todo o uso da questão não farmacológica e também farmacológica, exigindo a vacinação para esses estudantes neste ano. Agora, também de maneira cautelosa, porque outras instituições já aboliram esse uso de máscara em entidades de ensino, a Unicamp também faz esse passo. A gente pode falar, e na quinta-feira, né, eu até entrevistei o diretor do Sindhosp, diretor científico Dirceu Barbano, e fiz essa pergunta também com o pé atrás. Porque toda vez que eu faço essa pergunta, as coisas parecem que voltam. Mas agora, esse período mais complicado, agora o pior já passou realmente?
A expectativa é que a gente tenha, com a alta taxa de cobertura vacinal da população em geral, nós tenhamos uma baixa ou uma menor circulação do vírus na comunidade. Além disso, nós estamos entrando na primavera, né? Dia 20, 21 ou 22, agora de setembro, inicia a primavera. Então, esse período de tempo mais seco e frio, ele começa a parar. E isso também diminui a quantidade de sintomáticos respiratórios, né? Então, o cenário, na atualidade, com alta taxa de cobertura vacinal e melhora do perfil aí climático, por assim dizer, nós temos uma tendência de menor circulação do vírus. E com a tendência de menor circulação do vírus na comunidade, você tem uma menor possibilidade, isso não acaba totalmente, isso não, vamos dizer, isso não elimina totalmente a possibilidade, mas diminui consideravelmente a possibilidade de surgimento, né, de variantes do coronavírus, que é o que a gente sempre teme, porque as variantes elas podem surgir com escapes imunitários, né, que a vacina propicia. Então, a nossa preocupação é exatamente uma variante que venha a surgir e que escape da imunidade que a vacina confere. No entanto, a redução da circulação, que a gente obtém exatamente com a vacinação e com o ambiente, né, com o clima mais favorável, a expectativa é que o cenário seja de realmente uma redução ainda mais significativa do número de casos de Covid. É que uma medida como essa na Unicamp, né, Dr. Plínio Trabasso, com todo esse histórico, é uma medida muito simbólica, né, para a população em geral. Sim, é uma medida histórica e certamente baseada em conhecimento científico, né? Ela é baseada no conhecimento científico da eficácia das vacinas, né? Aí no caso da medida farmacológica, como você citou, que são as vacinas, né? E é também baseada no conhecimento da cobertura vacinal da nossa população e da baixa positividade dos exames dos nossos membros da nossa comunidade, né? Então, ela realmente foi tomada com parcimônia, né, com cuidado, para que a gente realmente não expusesse a nossa população, tanto os profissionais aí, professores e servidores não docentes, quanto os nossos próprios alunos. Nós temos responsabilidades sobre todos eles, né? Então, a nossa preocupação foi que né, ainda que não houvesse nenhum, ou pelo menos que houvesse um risco muito pequeno, ou um mínimo, né, de termos aí um descontrole da situação dentro dos nossos campi. Dr. Plínio Trabasso, que é assessor da CGU da Unicamp e também docente da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN mais uma vez, e agora é bom, a gente está falando de boas notícias, a gente está conseguindo voltar a essa normalidade. Muito obrigado, viu, Dr. Plínio? Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para você, Flávio, e a todos os ouvintes da CBN. Um bom dia para todos. São 10 horas e 50 minutos, a gente faz aqui um rápido intervalo.